Olá, alunos, tudo bem? Sou a professora Adriana. Estou de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. Estamos falando de quê mesmo? Quem lembra? Muito bem, estamos falando da importância da água e do solo para a vida. Muito bem. Para a vida dos seres humanos, dos animais e dos vegetais. Muito bem. Vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre a importância da água para o nosso corpo. Você sabia que o nosso corpo, o corpo humano, ele é formado por 70% de água? Isso mesmo, essa água está distribuída no corpo humano. Vamos ver de que forma ela é encontrada no corpo humano? Vamos observar aqui essa imagem, certo? Aqui é a imagem, né, de um corpo humano. A pessoa está bebendo o quê? Água, muito bem. Então, a água ela é fundamental para o funcionamento do organismo humano. Não só para nós seres humanos, mas a água também é importante para os animais, para as plantas, certo? Agora, vamos ver de que forma esse 70% de água está distribuído no corpo humano. Vamos lá. Então, a água ela compõe o nosso cérebro. Isso mesmo. Então, temos a água presente no cérebro. Estudos apontam que cerca de 75% do nosso cérebro, ele também compõe o quê? Água. Ele é composto por água. Isso mesmo, tá? Também a água no corpo humano, ela regula a nossa temperatura. Isso mesmo, ela tem esta função no corpo humano. A água também tem a função, olha só, ela compõe 83% do sangue, tá? Então, a água também está presente no nosso sangue, isso mesmo, tá? A água no organismo, ela remove as toxinas. De que forma a água remove essas toxinas? Ela remove as toxinas do corpo humano através do suor e através da urina. Isso mesmo, tá? A água também compõe 22% dos nossos ossos. Olha que interessante. Amortece amortece as juntas, tá? Então, aqui, nosso organismo, né, o atrito, para diminuir esse atrito entre os ossos, é necessário a água, tá? A água está presente para evitar esse atrito de um osso com o outro. Muito bem. E tem outras finalidades, tá? Outras finalidades aqui, ajuda também a transportar os nutrientes para o nosso corpo, dentre outras. Tá? Então, eu vou parar aqui, tá? Nós já sabemos que a água ela é importante para o bom funcionamento do nosso organismo, tá? Mas será que a água ela é importante só para o nosso organismo? Muito bem, não, ela também tem outras funções, outras importâncias, né? Então, vamos lá. A água ela é muito importante para o quê? Para o uso doméstico. Muito bem. Preparação dos alimentos, para a higienização do ambiente, dos utensílios de casa, muito bem, para lavar roupa, certo? A água tem muita importância, é fundamental. Para a nossa higiene, é essencial o uso da água. O uso de água ele é essencial para escovar os dentes, para beber, enfim, tá? Muito importante. Mas será que é só isso? Para o nosso organismo, para a nossa higiene pessoal, higiene dos ambientes? Não, muito bem. Ela também tem outras funções muito importantes, certo? A água, ela também serve para o banho, né? Serve para refrescar pessoas que moram próximo ao rio, que moram próximos tem açude, enfim, podem se banhar. E não é só isso. A água também, ela favorece o quê? O transporte, tá? O transporte aquático, ele é feito através dos rios, dos mares, certo? A água também é fundamental para a pesca, certo? Temos aqui os pescadores, né? Assim como também ela é essencial à vida
que é aqui do fundo dos rios, dos mares, os peixes, as águas, algas, certo? Marinhas, enfim, tem toda essa importância. Mas será que é só isso, professora? Não. Para plantações, né, ela é fundamental. A água é fundamental, principalmente em regiões onde é mais seco, onde há escassez de água, de chuva, onde o solo é mais resistente, né? Não tem tanta água no solo. Enfim, então, para isso é necessário o quê? É necessário a irrigação. O que é a irrigação? A irrigação, ela é um processo que leva a água até a plantação. De que forma ela leva essa água? Ela leva a água por esses tubos aqui, igual você está vendo na imagem, tá? Então, esses tubos levam a água até a plantação. Mas é qualquer tubo? Não, esse tubo ele deve ser bem planejado para que leve a água necessária, a quantidade exata que a plantação necessita, tá? Água necessária para manter a frequência dessa irrigação, certo? Muito bem. Então, a água, além, né, vimos aqui, tem a irrigação, ela é fundamental para levar, fundamental para os animais, certo? Para os animais beber, para a pastagem, certo? Para o crescimento dessa pastagem, a cresça saudável e possa alimentar os animais, a água é essencial. Mas também a água tem um outro uso, esse aqui, ó. O uso para a geração de energia. A água contribui para essa geração de energia, né? E de que forma ela contribui para a geração de energia? Através de usinas hidrelétricas. Isso mesmo, essas usinas hidrelétricas, né? Elas são produzidas nos rios a fim de quê? De levar energia. E de que forma? Ela pega essa água, né, feita nessa usina, uma barragem, e a força dessa água vai movimentar as turbinas, que vai fornecer um gerador e vai fazer com que essa energia seja produzida, tá? Então, assim, a água também contribui para a produção de energia. Mas a energia vem só da produção, né, através das usinas hidrelétricas? Não, também existe outras formas de energia. Tem a energia eólica, que é movida pelos, né, energia eólica, ela vem pela ação dos ventos, a força dos ventos. Tem a energia solar também, certo? Que é capturada do sol, enfim. Como estamos falando da água, né, a importância da água, a contribuição da água, então estamos falando também da geração de energia, além da alimentação, né, para a alimentação dos animais, para os plantios, né, ela é fundamental para o plantio, também para a irrigação e outros, certo? Essa é a importância da água. A água e o solo são dois recursos fundamentais, né? São dois recursos naturais fundamentais para a nossa existência, certo? Vamos continuar falando do solo. Então, o solo, ele é a base para as estradas, certo? Para as plantações, certo? Não só as estradas, mas também as ruas, né? As ruas também são feitas a partir do solo, né? Então, o solo é a base para produzir, né? Para abrir, na verdade, as estradas e as ruas, grandes avenidas, certo? Aqui, né? Temos aqui a estrada e as árvores. Então, o que a gente entende? Que foi necessário fazer a retirada de algumas árvores para abrir essa estrada, certo? O solo é ele que sustenta as árvores, sustenta as plantas, né? Principalmente plantas maiores, né, que têm suas raízes, tá? Elas vão se movendo, né, elas vão se infiltrando no solo, vão penetrando no solo
E assim ela retira do solo todos os nutrientes necessários para o seu crescimento. Para as construções também o solo é fundamental, pois é no solo que é feito o quê? A base das construções. Isso mesmo, tá? Nas construções, a sua base ela é feita no solo. Então, o solo é fundamental, determinado tipo de solo para determinadas construções. O solo é importante para a agricultura, a produção dos alimentos. A maioria dos alimentos que nós consumimos, eles são retirados do solo. Muito bem. O solo também é primordial para a criação de animais. Isso mesmo, tá? Para a criação dos animais. E aí nós falamos, além do solo, também o uso da água. Afinal, os animais, assim como os vegetais e nós, não conseguimos sobreviver sem a água. Isso mesmo. Vamos observar bem essa imagem, tá? Então, vamos observar aqui. Aqui nós vamos abordar o solo e também a água. Muito bem. O que conseguimos visualizar, né? Algumas camadas do solo, certo? E é lá no subsolo, ó, no lençol subterrâneo, que também tem um grande reservatório de água. Isso mesmo. A água que chega, né, na torneira das nossas casas, de onde vem. Algumas pessoas têm em suas casas o quê? Poço, tá? Então, o poço, né? Aqui nessa imagem a gente consegue visualizar um pouquinho como que é feita a capturação, então, dessa água lá do lençol subterrâneo, certo? Água da fonte, também água para os animais, tá? O solo também, aqui as camadas do solo, a água da chuva que cai no solo e é espalhada, certo? E ela se espalha e depois algumas ainda acabam caindo lá nos lençóis subterrâneos. A água que fica nos rios, nos oceanos, em açude, enfim, essa água, ela também passa por um processo de evaporação. Ela se evapora e fica acumulada lá nas nuvens. E aí depois ela acaba caindo na terra, tá? Em forma de chuva. Então o solo também contribui para o ciclo da água. Isso mesmo. Então, alunos, esta foi a nossa aula de hoje. E para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque, certo? E até a próxima aula. Tchau, tchau!